Muito boa noite, meus amigos da Toca Cultural. Se você não lembra de mim, eu sou Paulo Borges e estou aqui com ela, Lana Seganfredo. Boa noite, pessoal! E hoje vamos falar com mais uma pessoa super bacana nessa quinta-feira. E quem é o nosso convidado de hoje? Cara, hoje nós vamos conversar com uma pessoa que sabe tudo dos polacos do Paraná. E se eu falar poloneses, ele vai me matar. Estou aqui com Ulisses Jaroszyński. Bem-vindo! Gostou dessa apresentação? Muito prazer. Gostei bastante. É uma Seja satisfação bem-vindo. estar aqui com vocês. Estou bem feliz que você Mas está se aqui. você dissesse aquela palavra, eu ia embora. Você ia embora? Eu ia, Gente! continuava a conversa. Palavra preconceituosa eu não gosto. E aí a gente já começa contando um pouquinho dessa história. E deixa eu só contextualizar, gente, para você que não é do Paraná, para você que é de fora, talvez nunca tenha ouvido falar, mas aqui no nosso estado a gente teve a imigração de muitas comunidades europeias e de vários outros continentes, enfim, e a gente tem até hoje comunidades organizadas de descendentes de imigrantes, né? E uma pessoa que estudou muito a vinda dos polacos para o Brasil foi o Ulisses Jaroszyński, que é jornalista, cineasta, ator, tudo, blá, 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 mestre, doutor em um monte de coisa. Ulisses, como é que começou esse interesse? Assim, tem a ver com a tua história, né? Jaroszyński, né? É, com a minha família, né? Ah. Eu tenho dois corações, né? Costumo dizer que eu sou polaqueiro. Polaqueiro? Polaqueiro. Como tinha um samba anos atrás, Aham. que o cara cantava, eu sou baianeiro, metade baiano, metade mineiro. Boa, Então eu sou metade polaco, metade mineiro. boa, gostei. Não é português, porque o primeiro da família da minha mãe veio da Viana do Castelo, norte de Portugal, em 1725 Nossa, e se instalou em São João del Rei. E teve gerações e gerações. E dois desses descendentes do Faustino Pereira da Silva, né? Um deles é o Ernesto Eduardo Pereira da Silva, barão de São João del Rei. E o outro, o mesmo nome do primeiro imigrante, do ancestral, Faustino Pereira da Silva, visconde de Pindamonhangaba. uhum. Então eu sou descendente desses nobres Nossa, brasileiros. nobre, gente, na minha frente aqui E- temos uma pessoa muito... Eu esqueci do tapete vermelho hoje Pois aqui é. na toca. E Quando a agora? gente recebe alguém que é, sei lá, visconde de alguma coisa, comendador de alguma coisa, né? É, Tem que ser sangue diferente. azul. aqui. Pelo menos a gente ofereceu café. Acho que não erramos nessa parte. Acho que não. Polaco gosta de café? Não tem café na Polônia. Tem Mas chá. o polaco de Muito Palmeira chá. gosta. Um pouco. O povo gosta de chá. Gosta de chá, é? Chá. Olha que curioso. Muito chá. Tem chá de tudo lá na Polônia. Hum. E é a única língua que não segue o indiano lá, né? Uhum. Que é chai, né? Ah, é verdade. Em indiano é chai. Os outros países também algo semelhante, né? Em espanhol é té, né? Uhum. E em inglês, né? O tea Como é- fala chá na... Né? Guarda relação com a palavra original da Índia. Na Polônia a palavra é herbata. Herbata. Herbata, que vem de erva, é herba... Não. Não, nada a ver? Não, nada a ver. Luiz Amar, pirei agora. Então é a única língua que chá não é chá. Eles não, É chá. aqueles assim, né? Não, não, lá erba é televisão. Ixi, tem nada a ver. Maria. Cara, tá aí uma língua que eu tenho muita curiosidade de aprender um pouco, porque eu acho Polaquês? polaquês, eu acho tão diferente, né? Eu acho tão bonito. E aqui em Curitiba a gente tem muito da comunidade, né, polaca, né? E a gente teve aqui esses dias com o Lorival do Wisła, e ele estava contando pra gente que eles estimulam, inclusive, nas crianças que frequentam, aprender a língua mãe, né, da Polônia. É ali Isso é muito na legal. Sociedade Pilsudis que eles estão ensinando agora o idioma, né? Aliás, um abraço para os nossos amigos do Wisła, também a galerinha do Yunak, que está aí assistindo a gente, galera dos grupos folclóricos que, de certa forma, acompanha aqui a Toca Cultural. Deixa eu te contar uma mas deixa eu- curiosidade. tem que chegar Ah, no que você perguntou. lá, Eu só dei a então. introdução do lado mineiro, né? Conta, então. Eu sou polaqueiro. Como é que eu sou polaco? Como Carrego polaco? esse sobrenome. Quem que né? casou com uma polaca que veio para o Brasil? Os meus avós mineiros chegaram no Paraná em 55, lá em Monte Alegre, que hoje pertence ao município de Telêmaco Borba, Certo. para a construção, né, das fábricas de papel e celulose da Celulose. Klabin, Da Clabin. Uhum. que eles
vira e mexe saem livros e tal, nos sites da Klabin, que eles seriam lituanos judeus. Na verdade, eles são polacos também. Os Laffer, o Celso Laffer, é polaco. Uhum. O nome da família Klabin original, quando era lá na Polônia, era Laffer. O primeiro que imigrou, o Moshe, português Moisés, quando chegou em Londres, fugido da invasão, da ocupação russa, do reino russo, como ele era de origem judaica, teria que servir no exército do rei do Romanov, russo, e ele era filho do rabino, fugiu para a Inglaterra. Da Inglaterra, para poder imigrar para o Brasil, que foi o primeiro, ele imigrou como sendo lituano e com o nome de Maurício Klabin. Porque Klabin era o nome da cidadezinha lá, da zona, da vila que eles moravam. Hoje está na Lituânia, hoje está. Mas a cidade de Vilno, que é a capital da Lituânia, milenarmente sempre foi da Polônia. Até 46, quando Stalin resolveu dar para a Lituânia. Sim. Então, os Laffer são polacos como eu. Olha. Né? Mas eles sempre escondem essa questão aí. Mas, enfim. E veio os mineiros, né? Minha família do meu avô, minha mãe, né? E o que aconteceu lá em Monte Alegre foi que, ao contrário das outras colônias, tipo, lá em Concórdia, os italianos tinham lá uns lotes de terra que foram dados Na para verdade, eles. no Rio Grande do Sul, Concórdia já seria uma segunda migração Uma interna. transmigração. Porque primeiro eles foram todos para o Rio Grande Exato. do Sul, né? Então, aqui em Curitiba, por exemplo, nós somos rodeados de vários bairros, hoje se chamam bairros, mas era até 1947 Eram colônias. Distrito de Nova Polônia. Distrito de Nova Todos Polônia. esses bairros em volta de Curitiba se chamava Distrito de Cita um Nova exemplo. Polônia. Quais eram? Barreirinha, Jura? Santa Cândida, São Brás, Campo Comprido, tudo era Nova Polônia, Olha, não sabia disso. até 1947. O Ah. Distrito Rural de Curitiba, porque hoje Curitiba, a urbanidade da cidade tomou conta de tudo, Sim, sim. né? Não tem mais zona rural. Sim, claro. Né? Mas antes tinha o Cinturão Verde do Lamenha Lins, que eram as colônias de polacos. Então, colônia de polacos da Santa Cândida, da Barreirinha. Hoje, o que é Santo Inácio hoje, na verdade, o Santo Inácio, que é onde eu moro, começa no Rio Barigui. Então, Sim. o Parque Barigui está no bairro do Santo Inácio. E até onde o bairro Santo Inácio? Até o Passaúna, lá na divisa com Campo Largo. Então, Conjunto Saturno, Veneza, São Brás, tudo era colônia De Polônia. Santo Inácio. E de 75 lotes, em média de 2 a 7 alqueires, né, que era dado para um chefe de família. E assim, todas ao redor de Curitiba toda, né, fora esse centro histórico e antigo, tudo era colônia de polaco. Mas Curitiba- e os italianos lá de Santa Felicidade? Então, as outras duas etnias que chegaram para cá, a primeira foi dos alemães, em Sim. 1829, vindos de Rio Negro, que pertencia para o Paraná, Mafra pertencia para o Paraná, Que era até um... você era para ser paranaense e não Eu sei, catarinense, tô ligada. né? Por causa de um Afonso Alves de Camargo, né? Um traidor das causas paranistas, entregou para um povo lá de Florianópolis, né? De Desterro, metade do território do Paraná, em 1917. Não houve eram guerra. alemães bucovinos, inclusive, né? Então eles vieram para cá, que são os Schaffer, Aham. os Miller e os Wolff. Só que esses Wolff se casaram com muitas polacas. Misturou tudo já. Não são bobos? Eles eram os menos racistas, os Wolff. Nossa Os outros eram, né, Miller, Schaffer eram racistas. Então ali as Mercês, que tem o Jardim Schaffer, Aham. também tinha alemães. Mas os alemães, quando vieram lá não é nem da Alemanha, quando eles vieram não era Alemanha, vieram da Renânia, vieram da Bavária, reinos Exatamente. germânicos, né? Reinos Sim. germânicos. E aí, então, eles chegaram aqui Suíça. em Curitiba e eram todos urbanos. Então, a Trajano Reis, o Shopping Miller aqui, que é a antiga siderúrgica Miller, Fundição Miller. né, a Padaria América, né? Uhum. Então, foram os primeiros, mas não tão grande número quanto o dos polacos. Os Sim. italianos primeiro vieram ali para perto de Paranaguá,
Aham. né, entre Paranaguá e Morretes, Sim. né? E aí eles subiram porque a dona Felicidade comprou uma gleba de terras ali onde está Santa Felicidade. E daí, atrás deles, vieram os italianos que se estabeleceram em Colombo, Sim. onde já tinha uma colônia de polaco. Hoje você pensa que Colombo inteiro, por causa do É nome, italiano. é italiano. Não, Não é. mas Assim como Campo Largo, né? Que tem Campo Largo- muito polaco. Tem também, muito né? polaco. o que Campo Falsa Largo Nova. fazia parte de Curitiba, Campo Magro Exatamente, fazia aquela parte divisa de que a gente Curitiba. comentou. É. Mas aí agora você me deu uma curiosidade. Você veja, né? Curitibano desnaturado que eu sou. Você falou agora da Dona Felicidade. Quem era a Dona Felicidade? Era uma italiana, a primeira que estava lá no litoral, Uhum, e comerciante e tal, vieram para cá uhum. e deram início à colônia de Santa Felicidade, que fazia vizinhança, né, Aham. com os polacos Certo. da Barreirinha, da Laminha Pequena, Laminha pequena. Ah, mas É. o nome dela não devia ser Felicidade, devia ser... Felicità. Felicitar, exatamente. Mas, enfim, A brasileira. essa é a formação Brasileiranas. dessas três grandes etnias. Aham. Hoje a gente considera que também temos aqui os japoneses, Sim, sim. Os ucranianos que vieram depois. e Tá aqui os os japoneses, né? E temos os negros, os africanos, que nem sabe qual Sim. etnias eles são. São né? diversos. Provavelmente eles são Benguele, Uhum. de Benguela, que é uma província de Angola. Sim. Né? Os que vieram para o sul, do Rio de Janeiro para baixo, esses escravos eram de Benguela. Olha, Mas esses descendentes, nem isso eles sabem. Um ou outro sabe, né? Mas veja, Curitiba era a quinta comarca de São Paulo. Uhum. Isso aqui era São Paulo. E os moradores daqui eram todos tropeiros. Sim. Eles não viviam em casa. Eles viviam lá do Rio Grande do Sul, de perto de Porto Alegre, Viamão, sim, e através dos Campos Gerais iam até a feira de Sorocaba. certo. Então, Passava, eles- passava Lapa. pela Lapa e... Não, É, criaram vários curitibanos caminhos, lá em Santa Catarina. Sim, Então, sim. todas essas Castro. cidades, tudo isso foi esses curitibanos Uhum. paulistas Uhum. que criaram. Ou seja, eles eram tropeiros, eles não tinham terra, não tinham fortuna. Uhum. Então, alguns tinham escravos, mas era muito pouco o número de escravos na província do Paraná, de 1853 em diante. Uhum. né? É, E sempre foram muito poucos. Agora, nunca foram inexistentes, sim, sempre porque tem. já tivemos duas sociedades aqui. Uma existe ainda, que é a 13 de Maio, na mesma rua Clotário Portugal da Sociedade Víssua, não é a Sociedade Víssua, o Grupo Víssua da Sociedade Pilsudski, Uhum. na Clotário Portugal, diferença de uma quadra para outra. Uhum. Então, a Sociedade 13 de Maio é dos negros. E o Operário, que já não existe mais, ali perto das ruínas, de frente para o Belvedere, era outra sociedade negra. Sim. Mas parece que foi riscado esse povo daqui, porque eles eram em menor quantidade, sempre foram em menor quantidade. Né? E começaram a ser expulsos em ocupação que inicialmente era dos alemães, que é o Boqueirão. Então, a maior população de origem negra, angolana, Uhum. benguela, de Curitiba, está no Boqueirão. Olha. Né? Que inicialmente foi uma colonização alemã, porque os alemães, essas três primeiras famílias, depois vieram mais, Uhum. Uhum. eles acabaram se fixando no centro, comerciantes, né? Criaram o primeiro teatro, o Teatro Auer, e assim por diante. Né? Então, eles eram urbanos. E lá as terras onde eles tinham devastado, né? Os alemães devastam as coisas, né? Que é a grande planície, o grande banhado do Boqueirão, para lá foram os negros, né? Que eram escravos aqui, Do daqueles centro, senhores dos portugueses senhores, daqui do aham. centro da cidade. Que né? coisa. Mas esses do centro da cidade eram o quê? Eram autoridades, né? Um baiano que veio para cá, que é o Zacarias de Góes e Vasconcelos. Então, esses governadores nomeados pelo imperador não eram daqui, porque os daqui estavam levando tropas de gado, levando gado de Viamão para Sorocaba. Então, essa é uma das explicações do porquê da quantidade menor dos angolanos aqui, Sim, sim. né? Dessa etnia.
E aí começou o seguinte, houve a instauração da República Alemã, em 1870, Uhum. e em 1861, um pouco antes, né, de 1870, o Vittorio Emanuele, rei de Savoia, resolveu unificar os reinos e ducados da Bota, que hoje se chama Itália. Sim. Então, não existia Itália, nunca existiu Itália, Sim. nunca existiu a língua italiana. Isso passou a existir em 1861, quando o Garibaldi, que se casou com uma moça de Laguna, Sim, né? a A Anitta, né? Que foi lutar com ele para lá, Aham. né? Lá na Itália, e houve a unificação e a criação da República Italiana. Se for ver, é muito recente, né? Tudo muito A recente. criação da Itália, né? Então, 1871, que foi criada a Itália. E eles estavam sempre em guerra, e daí aquele E aí, povo não, passando daí- fome. Mas daí a criação dessa Vieram pra república... não, mas aconteceu isso. A criação dessa república, Ah, com esse nome Itália, porque não Savoia? Já que o rei que fez Sim. a unificação era lá de Torino, né? Mônaco pertencia para a Savoia. Ligúria, Gênova, pertencia para o reino de Savoia, da família Savoia. Então, era para ser República de Savoia. Mas ele foi buscar uma palavra lá antiga e deu o nome de Itália. Mas essa capital da Itália, que nós temos hoje, que a gente chama de Cidade Eterna, é capital dessa república desde quando? é bem recente. De 1948. É. Roma só passou a ser capital dessa república em 1922 pelo ditador Mussolini, porque até então a capital dessa república de 1861 era Florença, dos Médici. Mas precisava, além de ter uma capital, que não foi Torino, porque ele queria unificar todo mundo, a Calábria, a Sicília, né, que eram os mais reticentes, ele precisava também de uma língua oficial, porque cada um desses reinos tinha uma língua. Se você for falar com uma pessoa de Veneza, Sim. naquela época das imigrações, eles não É. entendem o que é esse italiano de hoje. Os Fontana não vão saber o que é italiano de hoje, Não, não. porque essa língua que se tornou oficial, como era o nome dela? A língua ciana. Ciana da onde? De uma cidade a 30 quilômetros de Florença. Siena. Uhum. Então, essa língua oficial italiana, na verdade, é Vem a daquela língua ciana. região. Olha. É a língua ciana, que todo mundo foi obrigado a falar. Porque, por exemplo, os meus antepassados lá da região do Vêneto, mais ao norte da Itália, Treviso. quase região lá em Trieste. não é, nossa, deu um branco agora, é Mason Vicentino. É ao norte ali perto de Verona, ali para cima, é mais chegando quase lá na Áustria. Uhum. E eles falavam um dialeto muito. Aí que tá. Era a língua deles, não Para era dialeto, né? depreciar Eles chamam a de história dialeto, da né? criação da República, Chamam de de dialeto. uma língua oficial, começaram a dizer para Ah, esse é diminuir. dialeto. É. E, na verdade, é uma língua E tanto, de milhares de anos. tanto que é muito curioso, assim, né? Porque quando vieram os Seganfredos, por exemplo, para o Brasil, se mudou muito o nome, a grafia, por conta das dificuldades dos Dos da que vida. estavam recebendo todo mundo aqui. Mas o curioso é que quando hoje faz festa de família, a gente chegou a fazer festa da família Seganfredo lá no Rio Grande do Sul. Aliás, um beijão para todo mundo que está assistindo a gente. Tutti família, felice, ó. A galera que está assistindo a gente sabe que os italianos que vieram para nossa festa, eles tinham um pouco de dificuldade, inclusive, de entender o dialeto que se criou no Rio Grande do Sul, entre o Seganfredo e os italianos aqui. Porque eles falam, nossa, esse tipo de italiano a gente não fala mais lá, Esse não tipo de existe italiano. mais. É essa língua. E, inclusive, alguns pratos que a gente tem como típicos nossos aqui, de família, lá nem existe mais. Tipo, eles nunca viram ou não sabem. Essa nova geração que tá lá, tipo, nem... Pizza com já catupiry. morreu. Não, isso é coisa de brasileiro. Macarrão com salsicha, são Não, isso pratos não. típicos Não, deles nem lá. vem com Mas macarrão isso, com isso salsicha. lembra muito o meu espanhol, né? Eu falo espanhol muito bem, só que o meu espanhol não é entendido pela maioria das pessoas que falam espanhol. O meu é um espanhol contemporâneo. Aham. Ou, desculpa, é o inverso, eles falam espanhol contemporâneo. O meu espanhol é muito antigo. É clássico. É um espanhol clássico, entendeu? Gente, entendedores entenderão, gente. Nem todos vão entender meu espanhol. Mas O Pablito. vocês devem estar
dizem assim, mas ele não veio aqui para falar dos polacos, está Não, falando mas dos eu tô alemães. adorando. Mas italianos. calma, Calma, porque que eu tô antes adorando disso... essa linha de Mas raciocínio. não, e Tô antes adorando. disso, uma Peraí. conclusão que eu tive aqui, Ah. ao que me parece, então, Santa Felicidade está na região metropolitana do grande distrito dos polacos, é isso mesmo? Estava, naquela época, Estava, o Distrito teve. Rural estava. É. Né? Olha só. Tá, concluindo, vieram os italianos pra cá, depois da briga Não, mas toda lá da Itália. mas vieram por quê? Ah, Porque essa unificação aham, desses reinos, desses ducados, sei. não foi fácil. Não, estavam Causou passando muita lá. fome. É. E aí o Império Brasileiro ficou de braços abertos porque precisava povoar o Brasil. É verdade. Porque só tinha índios aqui e negros, os Uhum. escravos do Rio, Minas Gerais, Bahia, né? Então eles precisavam... tem umas teorias aí do Dom Pedro Per fare l'América, Não, dizia. mas umas teorias do Dom Pedro II da eugenia, Sim. que queria branquear o Brasil. Ah, Então, por isso teriam que trazer. Então, os países que estavam em dificuldades Olha naquele só. momento eram os alemães, de hoje, né? Uhum. Por causa da criação da República da Alemanha, em 1870. Estava com problemas o povo da Bota, criação da República Italiana em 1861. E os polacos, agora entramos nos polacos, uhum. que tinha sido a maior república, e aliás é a primeira república do mundo moderno. Não é os Estados Unidos de 1776, na Filadélfia, a primeira Constituição, tudo conversa mole dos imperialistas. Não é a Revolução Francesa, porque a República da França é só de 1796. Então, Estados Unidos, 1776 e França, 1796. A Polônia é república desde 1569. Caramba. E por isso ela ficou invadida, ocupada, destruída, disseminada, estuprada Ela foi alvo de de 1795 a 1918. Então, se lá na África, isso que eu vou falar, vão interpretar, aí está um racista aí, não pode falar essas coisas. Eu estou falando historicamente. Não estou falando nada contemporâneo aqui. Tudo que eu disse para vocês remete ao século XIX até agora. Isso aí é história. Não é? Fato. Que aconteceu. E aí, o que acontece? Houve uma grande escravidão no território da Polônia, que tinha sido o maior território do mundo. Uhum. A Polônia, a República Polaca, ia do Mar Báltico ao Mar Negro. Tudo que hoje são vários países, Era até tudo 1795 era a Polônia. A Sim. Polônia era o maior país do mundo. Um país das artes, um país da ciência. Grandes cientistas do mundo que ganharam o Nobel e Aham. tal, que têm Vieram dessa região. cidadania americana, na verdade, de nascimento, de estudos, são todos polacos. O pai da antropologia moderna é um polaco, nascido em Varsóvia, formado na Universidade de Varsóvia. Né? Que coisa. Dizem que a Polônia hoje tem 8 prêmios Nobel, a maioria na área de literatura. E o restante dos polacos são todos americanos. Olha só, que até no prêmio Nobel há essa discriminação contra a Polônia. Então, o fato de ter sido um grande império, de ter competido com os Habsburgo, que receberam dos portugueses o mundo, né? Lembre-se que o Brasil de 1580 a 1640 deixou de ser de Portugal Uhum. e passou a ser de quem? Dos Habsburgo, do Carlos V, do Afonso VII da Espanha, do teu povo. Então, tudo que era... Tudo Não, que, eu sou Gente, isso é só português. zoeira. Só uma correção. Isso é zoeira, tá? tudo que era descoberto, Hum. não por católicos portugueses, Uhum. por portugueses de origem judaica. Os grandes navegadores eram portugueses de origem judaica. A ilha lá bonita, que todo mundo vai lá perto de Pernambuco, pertence a... Como é o nome? A Fernando Noronha. Noronha era judeu. Fernão de Magalhães era judeu. Vasco da Gama era judeu. Pedro Álvares Cabral era judeu. Todos eram judeus. Então, daí a gente tem que saber um pouquinho da história do meu lado materno. Sim. Lá do Faustino, que veio para o Brasil em 1725. Que veio também. Um papa qualquer lá se uniu com um rei da França, né? Um Filipe das Quantas. E quantas cruzadas houve na história da Igreja Católica? Ixi. Só 4. Foram os teutônicos,
Tá. os hospitalários, o Ricardo Coração de Leão e os temidos templários. Sim. Portugal, Tomar, no norte de Portugal, era um ramo das cruzadas chamadas templários. Templários por quê? Porque era para proteger o Templo de Jerusalém. Olha. Então, Portugal ficava na ponta. Roma, porque a Roma que você conhece agora só é desde 1948. Muito nova. É recente. Antes, Roma era da Igreja Católica, desde o ano 400. Roma inteira era a Igreja Era Católica. tudo junto com o Vaticano? Não, Vaticano é um É bairro. bairro, é. Santa Maria Maggiore, tudo Sim. era da Igreja Católica em Roma. Sim. Não existia a Itália, Sim, sim. né? Roma passa a ser capital da Itália em 1948. E aí, nesse momento, é expulsa a Igreja Católica da cidade inteira e confinada no bairro do Vaticano, do outro lado do Tevere. Uhum. Então, essa história da Igreja Católica Apostólica Romana tem influência na criação do Brasil. O Tratado de Tordesilhas é culpa de um Papa conhecido como Papa Devasso, que é o Papa da descoberta, entre aspas, do Brasil, que é o Alexandre VI, que na verdade era um espanhol, ou seja, era um aragonês. Ele nasceu no Reino de Aragão, era súdito de Fernando de Aragão, casado com a Isabel de Castela, que formaram a Espanha, o Reino da Espanha, que também são vários reinos, né? O Reino da Andalucia, o Reino da Catalunha, o Reino da Galícia, que tudo se transformou, na época do descobrimento, passado descobrimento do Brasil, virou Habsburgo, porque Carlos V, rei da Espanha naquela época, 1580, era austríaco. Então, o maior império depois do polaco foi o austríaco, que acabou com a Primeira Guerra Mundial, né? Pois é, olha que coisa, gente. Então, tudo isso que eu estou passando para vocês é para dizer o seguinte, o que eu tenho visto ao longo dos anos, nos estudos que eu faço da imigração polaca para o Brasil, é que todos os nossos estudiosos aí, no passado, aqui em Curitiba, na Universidade Federal do Paraná, trataram só da sua etnia, né? A professora Oksana Boruchenko cuidou só dos ucranianos. O Odilon cuidou só dos alemães. O Rui Wachowicz só dos polacos. Eu, como jornalista por formação, não como historiador, eu quero saber de todo mundo. Eu preciso de 1, 2, 3, 4, 5 Tem que ter a visão versões. global da coisa, né? 5 versões diferentes. Preciso entrevistar um monte de pessoas. Não tem uma versão só, né? Então, eu estou começando a dizer isso para falar sobre Curitiba, sobre o Paraná, que na Polônia, durante esse período de ocupação russa, austríaca, prussa, que virou alemã em 1870, os polacos eram escravos. Eram escravos desses povos, desses reinos aí. Hoje mesmo, no Facebook, um jornalista amigo lá de Porto Alegre, descendente, dizendo assim, hoje está sendo comemorado a chegada dos primeiros imigrantes alemães em São Leopoldo. E eu escrevi um comentário. E entre eles, muitos polacos com sobrenomes adulterados, germanizados. Por exemplo, Schumann, Maurício Schumann, Sim. a Sila Schumann, nossa companheira jornalista, fez faculdade comigo, né? O pai dela foi presidente do BNH no passado, Banco Nacional da Habitação, que são esses judeus de Curitiba, né? Muitos deles com sobrenomes alemães, e a gente vieram tudo da Alemanha. Não, vieram todos da Polônia. Caramba! Porque há 1000 anos os judeus expulsos da Andalucia, que já o povo chama de sefardis, encontraram abrigo no único reino polaco da época, 1350. Então, os judeus da Europa inteira, os sefardis todos, foram acolhidos pelos católicos da Polônia. E lá já existia, na Rússia, na própria Polônia e tal, os Askenazi, né? Só que eu
falei para você antes aqui, né? Quando vocês me chamaram por aquela palavra preconceituosa que todo mundo aqui aceita, né? E tem mais uma Eu que tô foi rindo. criado aí agora há pouco, Engraçado. né? Pouco eu digo alguns anos aí, tem uns defensores aí. Tem 4 polacos em Curitiba. O Jaime Lerner, que assim era chamado pela esposa, a Fanny, porque os pais do Jaime Lerner vieram da Polônia ocupada. Hoje, a cidade onde os pais, a família do Jaime Lerner nasceu, agora está na Ucrânia. Olha. Agora você vai dizer, então Ele é o ucraniano? Jaime Lerner é judeu ucraniano? Não, de jeito nenhum. Então, ele é o primeiro polaco que eu posso dizer. O segundo está sendo comemorado agora, no mês de agosto, os 80 anos de nascimento do nosso maior poeta paranaense, Paulo Leminski. Né? Ele tem até o poema, meu coração polaco voltou, coração que meu avô trouxe de longe para mim, um coração esmagado, um coração pisoteado, um coração de poeta. Uau! Então, ele é um polaco. Sim. E temos aí um outro poeta, que o povo não dá muita atenção para ele, mas que ele posta no Facebook todo dia um novo poema. Ele faz poema todo dia, que é o Antônio Tadeu Wojciechowski. O povo chama ele de Wojciechowski, mas não é. A música é Wojciechowski. CH em polaco é... Como a Nossa Senhora da Polônia, na festa de agosto, no Parque do João Paulo II, não é? É Częstochowa. Não tem nada de Częstochowa? Isso é italiano. CH Eita, Tô falando italiano. errado. Como é que E o povo fala Częstochowa, né? Częstochowa. Essa eu nunca vi. Mas o correto é Częstochowa. Nossa, a hora que eu chegar pra dona Danuta e falar, e aí a festa de Częstochowa? Częstochowa. Nossa, ela vai pirar. Ela vai te amar, então. Ela vai pirar. Você vai ver, ela vai me dar um piernik de presente. Então, veja, a situação que eu já até saí, quase apanhei, nos debates antigos que tinha no Canal 2, a TV Bandeirantes, canal TV Curitiba, tinha um debate todo dia ao meio-dia, da meio-dia até ao meio-dia e meio, comandados pelo José Ville, que se diz com esse sobrenome Scholz, que é parente do primeiro-ministro, do chanceler atual, só que a família dele, que se diz alemã, saíram da Polônia, de uma zona ocupada, que é a cidade de Wrocław, que os alemães botaram o nome lá durante 150 anos de Breslau. E o sobrenome deles, que está Scholz, S-C-H-O-L-Z, na verdade era um polaco de sobrenome S-Z-O com acento agudo, L-C com acento agudo. Caramba! E a pronúncia é Schulz. O ocupante, o cartorário alemão, germânico, né, prusso, chegava o polaco para registrar o filho, Como é que ele adulterava o sobrenome, porque o cara era analfabeto, ele falava Schulz e escrevia em alemão. Então, o Schumann, que eu falei há pouco, era Maurício tudo a mesma Schumann, família, na verdade. não é S-C-H-U-L, é S-Z só, que dá o som de Schu. Schmidt, que eles traduzem aí como ferreiro, não sei o quê, também é um sobrenome polaco que vem da palavra Simão. Do nome Simão. Eu tô quase achando que o nosso Seganfredo tá lá na Polônia também, tá louco? Seganfredo. Não, Seganfredo. Viu? Mas tem um bairro de Istambul que só tem turco com sobrenome polaco. Caramba! Rapaz. É sério, porque durante essa ocupação estrangeira, né, de 1795 a 1918, se criou a Legião Polaca. Um exército. Sim. Era o mais temido nesses séculos 17, 18, 19. Foi um marechal polaco de nome Jan Sobieski que salvou a Europa da invasão muçulmana. O maior império na época era o austríaco. Era os Habsburgo. Os turcos muçulmanos, os turcos otomanos, ocuparam a Europa e sitiaram Viena. Aí, então, o povo em volta teve que ir lá na Polônia pedir ajuda para a Legião Polaca.
para que eles fossem lá e libertassem Viena e expulsasse os muçulmanos. Então, tem mais essa, a Polônia. Uhum. Ela libertou Ah, a Europa, aham. né? A Europa cristã libertou Sim, sim. a Europa dos muçulmanos no cerco de Viena. Uhum. Então, esses hussardos, o nome deles é hussardos, Os sardos. pouco tempo atrás, um árabe qualquer, desses milionários lá dos Emirados, sei lá de onde, foi na Polônia para comprar uma égua. É a égua mais cara dos últimos tempos, que é uma égua cavalo árabe. Então, lá na Idade Média, a Polônia já tinha cavalo árabe. Acabaram-se os cavalos árabes na Arábia, nas Arábias, mas eles se mantiveram na Polônia. E esses cavalos são muito altos. A altura deles é bem grande, né? E a Polônia, a atual Ucrânia, Bielorrússia, Lituânia, é planície. Uhum. Planície que não acaba mais. Floresta e planície, não tem muito pouca montanha. Então, imagine, um cavalo alto. Eram convocados os polacos mais altos. Botavam eles em cima daqueles cavalos. Imagina o Para tamanho. amedrontar ainda mais, as armaduras desses soldados tinham uma armadura, um sistema de metal Uhum. que botava aqui em volta aqui, e subia até lá Ficava no mais alto. alto ainda. E lá no alto botavam penas e coisa de cascavel, como é o nome? Ah, Ah, guiso. Guiso, né? Então, uma formação bastante fechada daqueles batalhões polacos, dessas legiões polacas. Os cavalos altos, os soldados altos, com armadura, com lanças compridonas e com aquele negócio lá em cima, quando o exército inimigo mais baixo, pessoas mais baixas, cavalos mais baixos e tal, via aquela formação vinda, eles já saíam fugindo. Parecia Então, um foi gigante. isso que aconteceu no cerco de Viena. olha só. O Jan Sobieski e as legiões polacas expulsaram os muçulmanos. No caso da Turquia, aí que está. Por que lá em Istambul tem um bairro? Porque uma das divisões dos hussardos polacos acabou se estacionando Ali. na Turquia para garantir que não houvesse um movimento, um recomeço dos otomanos para voltar a invadir a Europa. Sim. Então, também foi essa legião polaca que, num acordo com Napoleão, Uhum. imperador francês, Da França. que acabou com a República Francesa, Sim. aquela criada em 1796, acabou logo com o Napoleão, que era um soldado, para invadir a Espanha, a Catalunha e Portugal. Não foram franceses, não foram soldados franceses. Foram quem? Foi a legião polaca. Tanto como aqui, entre essas pessoas aí com essa outra palavra, também na Catalunha a palavra polaco tem má conotação, Olha. porque os polacos trucidaram com os Sim, catalães. sim, sim. Né? Não são bem Gostava. vistos. E o Dom João VI fugiu para o Brasil da legião polaca. Uhum. Tá. Olha quantas coisas nós não estudamos na nossa Sim, história aqui. E é isso que eu tô achando o máximo, porque eu sou uma pessoa que desconhece a história polaca, né? E eu tô achando legal justamente ter essa aula, e você vai me perdoar, Não mas, é aula. mas eu vou te fazer a pergunta. Faça Tá. todas. Porque, veja, por desconhecer, eu realmente não sabia, e provavelmente deve ter um monte de gente assistindo que também não tem essa noção da diferença do termo, né? Então eu queria saber qual é a diferença do termo polaco, polonês, e por que é tão delicado tocar nessa... Bom, Ferida aí. Isso, em 1880, certo. o imperador Dom Pedro II, Uhum, eu já toquei nessa palavra, eugenia, certo. havia uns comentários e tal, teorias e estudos, que o imperador Dom Pedro II queria branquear o Brasil. Certo. E daí por que trazer alemães, italianos, Uhum. polacos para o sul do Brasil, que era desabitado, só Certo. tinha índios, botocudos, aqui em Canoinhas e assim por diante, né? Havia uma máfia de polacos de origem judaica. Normalmente, todos esse povo com esses sobrenomes alemães que tem aí na cidade, né?
Seufer, os Gelman, os Lerner, os Boico, os Bergerson, né, que são esses judeus de nossa Curitiba, Frischmas e tal, eles eram, se chamam de judeu polaco, Tá. né? Mas, na verdade, eles são polacos de origem judaica. Certo. Porque se você vê o fenótipo, o tipo físico de um palestino hoje, se parece com o Jaime Lerner? Acho que não. O Jaime Lerner era loiro, de olhos azuis. Pois é. Ele tinha que ser escuro que nem esses palestinos, Uhum. porque os palestinos também são sionistas, Uhum. né? Vêm de Sião. Sim. Os da Judéia e os da Galileia é o mesmo povo, que hoje estão separados, né? Mas, enfim. Então, houve uma aculturação Uhum. desse 1000 anos de judeus na Polônia. Então, sempre que eu encontro um texto, e tem muito texto americano, de professores, de acadêmicos da Universidade de Nova York, de Colômbia e assim por diante, está lá escrito Jews, né? Polish, Jews Polish, não sei o quê. Eu troco para polacos de origem judaica. Olha. E não judeu polaco. Mas é sensível. Não tem judeu alemão, Uhum. tem alemão de origem judaica. O cara se mixigenaram, né? Perderam muito das suas características biológicas. Então, como é que eu continuo chamando eles de judeu? Aí virou polaco. Então, não é por isso. Havia o Rothschild, o grande barão de Rothschild inglês, na tentativa de salvar os Askenazi perseguidos nos reinos germânicos, francês e italianos, organizou uma grande imigração desses judeus e trouxe eles para Buenos Aires. Ah, olha isso. Então, Buenos Aires é uma colônia muito grande do quê? De polacos de origem judaica. Mas não são espanhóis? Os espanhóis eram Que bem mudaram. antes, depois vieram muito italiano para lá, Entendi. que mudou até a fala dos portenhos. Né? É verdade. Né? Teve essa O influência. cara aqui de Misiones não fala igual o de Buenos Aires. Isso Né? é verdade. Mas tem muito polaco, um dos grandes poetas, escritores argentinos, um cineasta argentino, é um polaco. Quem? Esqueci o sobrenome dele agora. Começa com J e termina com Julio Caí. Cortazar? Não, Ah, Esse sobrenome poeta. é um sobrenome polaco. ele não é da Não. época do cinema, hein? Enfim. E aí uma máfia desses Tá. polacos de origem judaica fizeram uma organização chamada Zvi Migdal. Migdal, o nome amêndoa. E Zvi de Yiddish tem a ver com associação. Esses membros começaram a trazer daqueles reinos russo, austríaco, alemão, onde no meio estava a Polônia, mas estava a Moldávia, estavam os húngaros, né? Começou a ir nessas cidadezinhas porque não era permitido aos judeus ter terras na Europa. Eles podiam viver nas cidades. Terras, fazendas, não podiam ter. Então as cidades eram pequenininhas, tinham seus rabinos, as pessoas se casavam, né? Jovens, mas vinha daí os que fizeram América, como Per fare l'América. Per fare l'América, que tinham feito a Buenos Aires, que era a Veneza americana e essas coisas todas. Eles iam lá naquela cidadezinha, casavam-se com uma mocinha de 15, 16 anos, levavam elas para uma cidade que é o centro da história judaica, a cidade de Ude, que o povo chama de Lodz, por causa da tradução em inglês, então fala Lodz, mas a pronúncia é Ude. Tradução da palavra Ude para português é barco. Olha como tem nada a ver com o tal do Lodz em inglês. E ali foi o maior centro judaico da Polônia, em toda a história. 1000 anos dos povos de origem judaica na Polônia. Eles tinham lá uma grande concentração, então eles iam, casava com uma, trazia, e as famílias deixavam se casar. Sim. E eles iam trazer essas moças, essas jovens, América. casadas com eles se casavam com várias, e traziam para Buenos Aires. Só que os navios que saíam de Trieste, Sim. que hoje está na Itália,
muito recentemente está na Itália, né, porque era a Áustria, né, ou saíam lá pelos portos de Gdansk, na Polônia mesmo, ou da Alemanha, Hamburgo, né, mas tinham que parar no Rio de Janeiro. E aí, nessa tentativa de branqueamento da sociedade da corte real brasileira, as primeiras moças que trouxeram foi dos Açores, Aham. porque eram muita negra, então trouxeram portuguesas dos Açores, que era lá no meio do Atlântico, ninguém lá dentro de Portugal continente ia reclamar. Depois trouxeram francesas. E essas moças eram prostituídas. Havia muitos bordéis, muitas casas de prostituição, para que esses portugueses, né, esses nobres, frequentassem e branqueassem a população do Rio de Janeiro. Caramba! Então, esses esposos chegavam no Rio de Janeiro para trocar água, né, limpar o barco, até seguir para Buenos Aires, e eles faziam o quê? Leiloavam as suas esposas no Largo da Carioca Caramba! para as casas de prostituição. Meu Deus! Então a música do João Bosco lá, as mocinhas não sei o quê, e as polacas, lembra daquela Sim, dos Sete sim. Mares lá? Que é racista, o João Bosco nessa música fez um tremendo erro histórico, botar as polacas no meio ali, né? Então, no meu livro que eu trouxe aqui, Sim, vamos mostrar aí. que é a minha dissertação de mestrado em cultura internacional na mais antiga universidade da Polônia, a Jagielloński de Cracóvia, é o polaco, identidade cultural do brasileiro descendente de imigrantes da Polônia. Você conta essa história. Então tem uns capítulos aqui que é As Judias. O Adolfo Bloch, dono da Manchete, o Zé Bigvelder, que era o chefão dele, Posso ver? não permitia que elas fossem enterradas nos cemitérios israelitas. Essas esposas prostituídas pelos próprios esposos, Aham. né? Então, lá no Rio de Janeiro, tem um cemitério de Inhaúma, Uhum. onde estão enterradas, entre aspas, essas prostitutas. Todas judias, nenhuma polaca católica. Sim. Mas como elas eram loiras, de olhos azuis, então a sociedade carioca começou a chamar aquelas prostitutas de polacas. Uhum. O sul do Brasil, Curitiba, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, onde a imigração polaca era católica, apostólica, romana, se ofendeu com isso. Porque todo mundo começou a chamar qualquer polaco, qualquer imigrante de filho da puta. Sim. Essa é a palavra. Por isso, então, que tem muita gente que se ofende com esse termo, né? E aí, como a Polônia não era um Estado, né, ficou desaparecida do mapa do mundo, de 1795 a 1918, chamavam também esses coitados aí da Barreirinha de polacos sem bandeira. Eita. Então isso era motivo de ofensa, de agredir, né? Então tem gente... Mas usava a palavra polaco sem bandeira. Outra palavra que eles usavam, porque tinha pouco negro na cidade, em função justamente dessa dos característica tropeiros, né? Sim. Então chamavam eles de preto do avesso. Nossa. Durante Tem um muitos anos- capítulo aqui no teu livro. Muitos anos, os imigrantes polacos de Curitiba eram chamados de pretos do avesso. Tudo isso foi gerando uma conotação, uma discriminação contra esse agricultor. E uma outra questão que influía é que o idioma Uhum. polaco, Sim. a gramática polaca é a mais difícil do mundo. Sério? Falam que o português é por conta de conjugação verbal. simples. Poderia comparar com árabe, né, com chinês, com japonês, né? Polaco é mais Com difícil. húngaro, com finlandês. Mas se você vai analisar a gramática, o falar, o entender, o ouvir, a polaca é a mais difícil de se aprender, de se falar, Uhum. em função dos dígrafos, da pronúncia de letras, né? É muito complicado. Nosso aparelho vocal brasileiro, Não português, está adaptado. não consegue pronunciar, não consegue escutar o som do C com acento agudo. Mas o teu polaco tá em dia? Mais ou menos. Se você... Polaco que fala com sotaque curitibano. Tá, mas se você tivesse que dizer, por exemplo, sei lá, para alguém deixar o seu like no vídeo em polaco, como é que você vai dizer? Proszę pan, zostaje twoje linka no Facebooka. Ah, Se inscreva no canal. Do YouTube. É, Se inscreva no canal.
do canal. Fala. Se inscreva no canal e ative as notificações. Proche, por favor, Aham. que é prego em italiano. Certo. Certo. Tem relação porque uma das rainhas Não é per favore? Não, uma das rainhas da Polônia nos anos 1500 era de Bari, Aham. Bona Esfoja. Foi a Bona Esfoja que levou o tomate para a Polônia Que legal. nos anos de 1600. Bari é na Itália, né? Na Úmbria lá. Tá, agora não É. desvia. Fala aí, vai. Chama a Então, galera pra curtir em polaco. Vai. Proche, zapomniał. Esqueci a palavra. Se Até o inscreva. final ele Não, eu lembra. posso te ajudar. Se inscrevoski no Kanalzowski da Toca Cultural. Canal é canal mesmo, Ah, é? Ah, acertei uma, então. que é com K, né? Tem até um filme famoso, bastante famoso, Aham. no mundo inteiro, do Andrzej Wajda. Não é Andrzej, é Andrzej Wajda. Não é Wajda, é Wajda, que é o grande cineasta polaco de todos os tempos, que um dos primeiros filmes dele é justamente Canal, que fala sobre o Levante de 44, que nós vamos começar agora dia 1º de agosto a comemorar. Certo. Eu vim para cá, parei uma edição de um documentário que eu estou fazendo, Uhum. o Levante de 44, quando a população da Polônia, da cidade de Varsóvia, já sem exército nacional, Sim. isso estou falando de 44, a guerra já tinha Sim, 5 sim. anos, se rebelou contra 40 mil soldados nazistas. E durante 2 meses eles lutaram e usaram os bueiros para fazer assaltos e tal. Então, um dos filmes do Wajda é sobre esse povo de Varsóvia que andava pelos canais Eu subterrâneos vi da em cidade. em algum documentário recentemente o pessoal comentando disso, eu achei bem bacana. Mas ainda assim, isso não explica, né? Eu quero que você supra agora ainda a minha ignorância daquela pergunta. Não, eu vou responder agora. Né, porque ela veio com outra pergunta, você também. Então, Nossa, voltando ao pergunta polaco. aqui. Em 1880, a situação estava tão grave com essa máfia polaca judaica, que tinha sede em Buenos Aires e em Varsóvia, e que fazia uma espécie de tráfico branco. A Certo. verdade é essa, eles faziam um tráfico branco. Lá para os rabinos, para as famílias, as filhas foram para a América, casaram. Casaram, Só não gente sabia as que- circunstâncias. viveram felizes para É, sempre. e elas chegavam já no Rio e eram prostituídas. Gente, que horror isso. O Dom Pedro II expulsou, em 1880, 20 elementos, expulsou do Brasil 20 Estavam elementos fazendo isso. dessa máfia Svibignal. Cara, Então, a partir de então, esse termo começou a ser associado a polaca. Ah, tá. Então, Entendi. eu falei já do que eles eram xingados, de polaco sem bandeira, Sim, preto sim. do avesso, polaco sem bandeira, Virou tipo um pejorativo. polaco burro, porque a dificuldade do idioma, por isso que eu entrei no assunto do sim. idioma, Sim, sim. porque eles não conseguiam aprender português como aprendiam os italianos. sim. Como os era mais portugueses que já falavam, então complicado. burro, não consegue falar, está aqui há 10 anos, não fala português? Então, burro, só pode ser burro. Sim. E essa discriminação foi só aumentando. E à medida que aumentava a discriminação, aumentava o número de imigrantes polacos que chegavam. Certo. Houve uma parte dos estudos da imigração na Polônia, uma palavra em polaco que chama gorączka brasiliska, febre brasileira. Porque para ir para os Estados Unidos, a maioria dos polacos imigraram para os Estados Unidos, Uhum. né? Que já era uma república, o Brasil era um Sim, já império. estava mais E eles estavam fugindo de impérios, Sim. né? Sim. De reinos. Era Então, bom que não queriam. queriam E fugir de aqui- monarquia, não vinham para o Brasil, que era uma monarquia. Claro, claro. Né? Então iam para os Estados Unidos. Só que para ir para os Estados Unidos precisavam ter dinheiro. E o que eles E para o Brasil, o governo do Império pagava as passagens e eles chegavam aqui e ainda recebiam terras, como esses bairros todos de hoje de Curitiba, Certo. né? Os lotes coloniais. depois iam para os Estados Eu Unidos. assisti esses dias mesmo, acho que ontem um vídeo aí de uns colegas nossos da colônia de Santa Cândida. E o tempo inteiro aqueles dois jornalistas, um casal, falando chácara. Aqui porque na Santa Cândida tinha muita chácara, porque tinha muita chácara, agora está cheio de condomínio. Não eram chácaras, no conceito que nós entendemos, vindo de São Paulo, Minas Gerais, né? Chácara. Não, eram lotes coloniais, Certo. não chácara. Quando eu citei atrás aí sobre os negros terem ido para o Boqueirão, Uhum. é um descampado o Boqueirão, né? Sim.
Onde estão sendo construídos os mais chiques condomínios da cidade de Curitiba? Casas. Pra Na mim... Santa Cândida, no Sério? Santo Santa Inácio. Cândida tá com essa bola toda aí? É. Não sabia, não. Olha. Por quê? Porque os polacos são conservacionistas. A única floresta intacta do continente europeu está na Polônia. Chama Floresta de Bielowieża. Olha. E o que diziam os portugueses, os alemães e os italianos de Curitiba em relação aos polacos? Tudo vagabundo. Olha só, não consegue nem derrubar as árvores para plantar. Tudo vagabundo. Bêbado. Tudo cachaceiro. Então, isso foi crescendo, crescendo, e a palavra foi ficando palavrão. Pejorativo, assim. Então o polaco virou ao longo do tempo uma palavra indesejada, de certa forma. Eles não queriam mais ser ouvidos assim, mas eles não sabiam como. Tá. Eles eu sou brasileiro. Então é Consideravam polonês. brasileiro. Não, essa palavra não existia, nunca existiu. Não, claro, mas eu quero saber de onde veio isso. Então, em 1927, Ah, nós já tínhamos na Universidade Federal do Paraná 2 alunas, filhas de imigrantes polacos. tá. Uhum. As 2 já faleceram com 100 anos. Tá. A primeira, a irmã mais velha, se formou médica Uhum. na Universidade Federal do Paraná. A segunda, a irmã dela, a primeira odontóloga. Olha. Uhum. A primeira odontóloga, filha de imigrantes da Universidade Federal do Paraná, que não é filha de português, daquelas famílias tradicionais, é uma polaca, que muito recentemente faleceu, né? Mas tem uma historinha engraçada dessa história das 2 irmãs polacas, que tinha um deputado federal naquela época, Uhum. e a capital da República era o Rio de Janeiro, né? Sim. Sim. Então, esses deputados federais viviam, mas era no Rio de Janeiro. Sim. Então, um desses deputados de família tradicionalíssima de Curitiba, nome de rua em Curitiba, era colunista de um jornal da cidade. Tá. E ele escreveu um artigo qualquer lá, menosprezando o fato daquela moça bonita, de olhos azuis, loira, pele clara, estar na universidade. Quem ela pensa que era para estar estudando na universidade? Eita! Escreveu isso no seu artigo do jornal. Contaram para o pai das 2, lá da colônia Sim. Santa Cândida. Da chácara. Traduziram para ele, né, o que tinha sido escrito. Esse polaco foi lá no jornal, perguntou quem era o fulano de tal, disse, não, ele não mora aqui, não trabalha aqui, ele é deputado, mora no Rio de Janeiro e tal. Tá, mas como é que tem aqui... O nome dele. e como é que ele Falando escreveu da isso minha aqui? filha. E vocês ainda que- publicaram. É. E aí mandaram ele falar com o diretor lá, o chefe de redação. Ele chegou lá na frente do chefe de redação, se levantou, foi cumprimentar ele, né, esticou a mão. O polacão deu-lhe um murro no nariz do cara e derrubou o chefe do jornal para trás. Então, esses incidentes começaram a ser muito frequentes em Curitiba, nos primeiros anos do século XX. E o polaco é meio brabão mesmo, né? Acho que até vem E daí, festeiro, não. e festeiro. e tal. Besteiro, mas é brabão. Por isso que eu contei dos hussardos, da Legião É. Polaca, que expulsou os espanhóis, né? Os Os catalães, grandões os lá. portugueses. Porque hoje, quando chegam pra mim, não, como fulano é polaco, eu já falo, olha, espero que ele goste de mim, porque o polaco, se ele gosta de você, meu Deus, vira teu amigão. É. Mas até ele gostar de você, ele vai te olhar meio torto, desconfiar. Eu tenho uma pergunta agora. Não, que espera. tocou na ideia. Não, mas aí, quando é que acabou Calma. essa... Da minha vez. Quando surgiu essa palavra preconceituosa aí? Que você não fala, mas pra quem Eu terminei. começou a assistir agora é a palavra polonesa. Vai. E aí, em 1927, Uhum. em 1920, em 1918, a Polônia voltou a ser uma república, Certo. né? E a primeira representação diplomática da República da Polônia no mundo Uhum. foi o consulado em Curitiba, Sério? antes da embaixada no Rio de Eu Janeiro. não fazia ideia. Que legal. Por quê? Porque aqui estava a nova Mas Polônia. claro. Aqui era a nova Polônia. Eles querem estar próximo do polaco. Então chegou um cônsul aí e Faz tal, muito sentido. Gurowski, Krzysztof Gurowski. Esses dias aí apareceu um estudioso na Universidade Federal de Música e tal, que introduziu, olha só, os alemães sempre se ufanaram e fizeram o Teatro Auer, que não sei o quê, mas quem introduziu o balé, Uhum.
a música clássica, o piano em Curitiba, foi 2 polacos. Ou seja, um polaco e uma polaca. A polaca era a esposa do primeiro cônsul. E começou a fazer recitais e criou. E ela, além de bailarina, de pianista, era bailarina. Tinha se apresentado em todos os grandes teatros da Europa. E era esposa do primeiro cônsul. Então, a introdução da música clássica, do piano, em Curitiba, foi de um polaco burro, entre aspas. Polaco burro. Uma puta, né? Ai, que horror. Que era o nome que se dava Sim, para esse sim. povo. E o outro é o criador do Wisła, que é o mais antigo grupo folclórico do mundo, o Tadeu Morozowicz, pai do Norton, Uhum. do grande Norton, Morozowicz. flautista da Orquestra Sinfônica Verdade. Brasileira, maestro dos mais consagrados, né, que está aí junto com a irmã, a Milena. O outro irmão dele já faleceu, conhecido como Henrique de Curitiba. Sim. Né? Então, cultura, quem trouxe para Curitiba, foram os polacos burros, É. entendeu? Na década de 20. Então, em função disso, desses acontecimentos, o consulado existia, houve um coquetel Tá. no consulado da Polônia, que não era aqui, no Alto da Glória, era na rua 13 de Maio, e veio o embaixador da França, e por causa dos laços sempre da França com a Polônia, Chopin, Sim, muito próximo. Skolodowska, sabe quem é a Maria Skolodowska? Não. Ah, se eu disser que a primeira mulher a ganhou o prêmio Nobel e que é a única pessoa que ganhou 2 vezes, daí você vai saber quem é. Porra, Oh, tá Quem é? ótimo, né? Quem que é? Quem que é? É a... Skolodowska. Não! Tô perguntando o nome que você Não, não, conhece. eu entendi que ela era, que você falou que ela A era. Madame Curie, na verdade, é a Maria Skolodowska. Hum. E o mundo conhece por Madame Curie. Olha. Ela, Eu de ela fato, desco- não lembro o nome de todo mundo que ela ganhou o prêmio descobriu o Nobel. rádio Uhum. e deu para o segundo. Ela ganhou 2 prêmios, um em Química e outro em Física. Ah, essa história do rádio, sim, sim. sim. É, a Maria já- Skolodowska, não, é, que nasceu em eu não- Varsóvia. Eu sou ruim pra nome, É. já até aviso. E que nasceu É, em Varsóvia. Sim, É. mas eu lembro dessa história mesmo do Então rádio. ela é a única mulher, foi a primeira mulher a ganhar o Nobel e a única pessoa que ganhou 2 vezes, Caramba. em 2 áreas diferentes, Sim. nascida em Varsóvia. Você E vê. tudo isso acontecia nessa época. Ou seja, Dessa discriminação. ou seja, a polaca mais burra que tinha ganhou só 2 Nobel. E aí houve esse coquetel, o embaixador da França veio, e aí começaram a discussão ali do gentílico, como chamar e tal. Estamos chegando lá né? agora. Como chegar nesse nome e tal. E aí o embaixador da França, em 1927, deu a sugestão, por que vocês não começam a falar como nós denominamos vocês em francês? E você conhece as grandes composições do maior pianista de toda a história. O Tá. maior compositor de piano da história também é um polaco, nascido Sim. perto de Varsóvia, Tá. que é o Frédéric Chopin. Certo. Tá. Tem esse sobrenome francês porque o pai era francês, mas a mãe era polaca. E por isso, por causa das ocupações na Polônia, ele imigrou para a França, se tornou a coqueluche dos grandes saraus, né? E como é uma das composições dele? Noturno. Não, Las Polonaises. Ah, Las Polonaises. Polonaises. Estamos Polonais, chegando cada vez mais perto. polonais em francês. Poloneses. Né? Polonais. Poloneses. Então, começou, foi criado em Curitiba, não no Brasil. Caramba, Em Curitiba nossa. foi criada a palavra polonês. Ah, você tá brincando comigo. Por quê? Porque todo polaco era Polaco caipira, burro. burro, sem bandeira Que isso? e danhanha. Entendi. E O Danhanha. que é danhanha? Tem Danhanha. duas, Eu tava vendo aqui, tem até um dicionário. Glossário. duas Tem. qualificações para a palavra nhanha. Qual é? A mais comum que todo mundo imagina aqui é que vem da gramática polaca, Tá. né? Aqui. Não existe esse encontro silábico N-I-A. Tá. O I é suprimido Certo. e em cima do N é colocado um acento agudo. Certo. Então, esse N com acento agudo A é o que nós, em português, temos com um N-H-A, Certo. o Nha. Nha. Certo. Então, os polacos, esses imigrantes, os filhos deles, não falavam Polonia, Polonha. falavam Polônia. Olha. E tudo que termina em Nia
virou nhá, nhá. Ah, então o cara para tirar sarro, lá veio o nha, nha, o polaco da nhanha. Ah, entendi. Ah, Boa. falar da nhanha vem daí. Vem daí. Aqui Só tá que lá na Polônia, ama, nhanha é mama de leite. ama de leite ou mulher seja, que cuida de criança. É uma coisa mais sublime do que Sim, sim. a questão gramatical que... Não, beleza. O povo daqui. Aí você, eu na minha cabeça, polonês, assim como a gente fala, japonês, não sei. Mas, não, na minha cabeça, assim, realmente aqui, inocente mesmo. Tô sendo ingênuo, não sabia que tinha. Mas aqui nesse livro aqui, Aham. me diga, como é que fala Argentina? Que? Argentino. Ah, não fala argentinês? Não, Não fala colombianês? Não, mas Não aí, fala mas tem que colombianês? ver o fala seguinte, brasileiro? É. Mas tem que ver o Como é que seguinte. é brasileiro? Não é brasilianês? Brasilianês é boa. Entendeu? Boa, não. A maioria É dos... uma reflexão que a gente não, Não costuma faz. ter. A Não maioria costuma ter. dos gentílicos Uhum. não termina nesse inglês. É verdade. Entendeu? Verdade, verdade. Não termina. Verdade. Polonês. Eu listo aqui todos, vários. Eu não sou gentílicos. italianesa. Ah, mas tem o... Então ela é uma italianesa. Por que que não é ucraniês? Não, é uma reflexão que eu nunca É. tinha feito, mas me veio a Não, mas associação com o japonês. Pois é, mas terminar com o inglês. vem dessa discriminação contra esse Entendi. imigrante. Tá, mas aí agora eu quero saber o seguinte, beleza, Mas só para concluir a tua pergunta, certo. ela é longa. Em 41, para a gramática brasileira, para o português falado no Brasil, se afastasse definitivamente do português de Portugal, Certo, foi feita uma reforma ortográfica em 1941. certo. E aí se eliminou a palavra polaco dos dicionários. Sério? E foi colocado só polonês. Tá, e aí, pausa. E agora, mais recentemente, com Rapaz, segunda vez que a minha Siri tá querendo conversar com a gente. o Aurélio, né, e com Uhum. o Wise, eles recolocaram Polaco. O polaco. mas como lá, termo pejorativo. Tá, e aí, Eita. e aí pausa. Você não ajudaram em nada Não ajuda Sim, só a acabar com o falar- preconceito. Não. Sim, mas eu digo aí, pausa pelo seguinte, ó. Congela aí. Isso explica a mudança, certo? Tá. Mas, então, para vocês que são de descendência polaca, a razão da mudança a gente entendeu, mas o termo polonês, ele, de certa forma, ele é ofensivo, ele se transforma em algo que te Não. deixa, tipo, Para a grande maioria que o das cara vira o pessoas, Hulk. para a fica- sociedade curitibana é a elite. Ah. Polonês é lindo, é francês. Tá, mas por que vocês... A gente entendeu que vocês não queriam que fosse trocado, perfeito. Não, não é que não queriam. Mas a ponto de... se quiseram, sentir ofendido, quiseram trocar. quiseram trocar Para não isso. serem discriminados. Entendi. Tá. Eu que estou desde este livro aqui, Sim, sim. Batalhando pra retomada. recuperando a originalidade do termo. Aqui, ó. Vou Sim. virar. Não tem por que eu achar que o polaco é pejorativo. Olha. Não, mas tudo bem. Mas eu tô dizendo o seguinte, vocês acharem que é pejorativo o termo polonês, entendeu? Eu é que acho. Eles acham. Ah, tá, entendi. Não, eu achava que... Eu estou há 25 anos lutando que polaco Sim. seja uma palavra agradável. Sim, sim. E eu apanhei fisicamente, no Por causa lançamento desse livro, Saga dos polacos. lá em Erechim. Você tá Tá, brincando? então você Eu tá me estava dizendo... lá, Aham. fiz uma Por quê? apresentação do livro, Ah, né, Certo. o que tinha o conteúdo do livro, ah, sentei numa mesinha, um banner grandão com a aham. capa do livro atrás de mim, Certo. uma pilha de livros aqui, outra embaixo, né? Que acontece? Filas, né? Aham. Para comprar o livro, eu vendia e autografava. Veio um sujeito do fim da fila, veio aqui do lado e virou para mim, olhou para o banner e disse assim: "Você é burro? Que em Erechim não tem polaco, aqui só tem polonês." E me deu 2 murros no ombro, mas forte, sabe aqueles beliscão que você leva assim que dói? Nossa. Uhum. Foi isso que aconteceu no meu Tá, ombro, então você tá me dizendo que eu fui agredido. Cara, não, mas olha que No ano de coisa... 2000. As pessoas... Não, mas olha que Gente, coisa que eu se não criou. faria ideia se você não tivesse me contando. Que, beleza, você entende a importância histórica do termo polaco, quer resgatar isso, quer mostrar para o mundo que não é algo pejorativo, como impuseram numa certa época, mas o cara que é da descendência, que vem Tem da Polônia, vergonha? tem gente que fala, Ainda não, eu se sou ofende. polonês. A maioria. Cara, 80%. Eu não sabia. Isso vira tipo time de futebol. É. Atlético Polaco e contra coxa. polonês, caramba, porque eu já li em algum Tem lugar. até uma piada, Ah, Sim. chega a ser uma piada que diz: onde tem 2 polacos, Ah. tem 3 partidos políticos. Eita! Então, e assim, eu já li em algum lugar, não vou me recordar agora,
que dizia que era uma questão delicada, mas eu falava assim, não deve ser tão delicado. Ah, assim, mas todo mundo, aconteceu, né? veja, é é mais anos sério 2000, do que não a é gente 1920. imagina. Então é realmente um negócio que pode dar briga. Deu briga. Bom, daí o que eu tive que fazer? Pegar aquela pilha de livros, aqueles Gente. pacotes de livro embaixo e fugir do local. Como esse Que ninguém tava ali pra mim. Nossa. Eu tava sozinho lá, Viu? não fui com Como uma equipe. esse podcast ensina a gente. É verdade. Agora eu tenho uma pergunta que não quero calar. Deixa eu fazer minha pergunta. Pergunta aí, que eu queria Ah, que terminasse. ele Você é tava advogada, ela é contando- jornalista. Ele estava contando uma história que eu fiquei muito curiosa. Que você falou das festividades, você também falou de toda essa cultura polaca. E aí eu pergunto, por que a gente tem esse termo de dizer que casamento de polaco dura 3 dias? Porque dura uma semana, 15 dias. Sério? Festa de hoje em polaco dia dura 3 dias. acontece. Ah, Eu indo Sempre morar, tive curiosidade indo morar sobre na isso. Polônia, né? ah. Passei 10 anos lá, fiz um mestrado, fiz um doutorado, fiz 2 anos de idioma e cultura. E aí, por causa eu criei um blog, né? Tá. Antes eu comecei com um portal, em 1998, chamado Saga dos Poloneses. Não usava polaco. Hoje tu... Para mim era Ó, sinônimo. mas eu já tô feliz que você já tá falando polonês sorrindo. Era sinônimo para mim. E retomo de novo o fato de eu ser polaqueiro. Certo. Ah. O meu pai morreu, tinha 2 anos e 8 meses, assassinado por um ucraniano, Ei. um vizinho ucraniano, por ciúmes e coisa tal. Então eu cresci na família dos mineiros, os meus avós descendentes do barão de Certo. João del Rei. Então a minha cultura na infância não era polaca. Eu cresci distante dos polacos, né? Eu visitava no domingo a minha avó polaca. Era o polaquinho. E todo aquele povo ao meu redor, meus tios, tias, primos e tal, sempre me chamaram de polaco, Ah, de forma Certo. carinhosa. claro, claro. E eu morava lá em Monte Alegre, lá na Harmonia. Sim. Lá não se passava essa discriminação existente aqui em Curitiba. Entendi. Nunca me passou pela cabeça que estavam me ofendendo, que meu tio Que "Polaco, falava vai isso pra lá te zoar." comprar uma carteira de cigarro Hollywood para mim lá no bar. E eu Oh, pequenininho e tal. Bela. Beleza. Os coleguinhas, tudo polacos. Não Sim. havia esse preconceito. Né? E eu não era nem loiro de olho azul. Uhum. Quer dizer, eu nasci loiro, né? Mas depois fui escurecendo e tal. Meu irmão é mais claro que eu. Eu vi ali a foto que aquele menino que escreveu aquele livro ali, tá na última página ali, ó. Aqui? Ele não é loiro, não. Não. Esse ali, ó. aqui? Esse menino aí não é loiro, não. E aí eu chego em Curitiba e me deparo com esse preconceito. Caramba. Tá, mas Né? volta pra festa dos 3 dias. Daí vai, me conta. daí Você foi morar fora. eu tô lá, né? Criei esse blog em 98, Aham. Saga dos Poloneses. Tá. Queria colocar anúncio, né? Para eu receber dinheiro Sim. lá por causa do. Mas nessa época eu fui falar com o diretor de marketing do Bamerindos, Tá. para o Bamerindos anunciar no meu No teu blog, porque tinha muito polaco em Curitiba. Sim. E ele disse, não é tempo ainda e tal. E ele mesmo que disse, mas por que você dá com o nome aí, Saga dos Poloneses no teu blog? Polaco é muito mais bonito, muito mais sonoro. Imagine fazer uma feira do polaco aqui. Tá. Né? Uhum. Como foi esse cara, que era da McNarrison, uma grande agência americana em São Paulo, criou a Feira da China nos anos 80 em São Paulo. Tá. E foi um sucesso. Hoje essa Feira da China está em Miami, é um brasileiro que é dono. Ele falou assim, vamos criar a Feira do Polaco. Eu já estou vendo aqui, boné escrito polaco, camiseta polaco, faixa polaco. Não sei por que você está aí preocupado em não falar essa palavra. O diretor de marketing do Bamerindos. Daí ele falou assim, se você fizer a feira do polaco, ou a feira da Polônia, eu vou fazer a assessoria de marketing para você. Vamos promover isso aí. Ah, bom. Tá bom. Então, o jeito é eu ir lá falar com o consulado. Fui lá no consulado e perguntei para o cônsul da época quem eram os polacos ricos daqui da cidade, para eles anunciarem. Quem tinha mais dinheiro na conta. Daí ele disse para mim, olha, vai ser difícil, porque todo polaco é mão de vaca. Isso também é uma Mão de fama vaca. que eu conheço. Né? Não vai conseguir anúncio nenhum. Porque você faz o seguinte, esse material que você tem lá no teu portal, né? Você não põe num livro. Tá. Então, daí surgiu esse livro.
Tá. que é uma mini enciclopédia de coisas que eu queria saber sobre essa minha origem, esse meu sobrenome. Posso? Que eu não Hã? peguei. Né? E aí, na hora de... Eu sou autor de todas essas capas. Tá. Eu tenho o videomaker e tenho o bookmaker, mas não com o sentido lá da jogatina de Las Vegas. Sim. Porque eu faço a pesquisa, eu escrevo o diagrama, eu crio a capa, eu faço o lançamento, eu Não, o vendo. polaco é burro, não faz. Então, na hora de compor, aquele polonês ficou muito comprido. Entendi. E outra coisa, lá dá para ver. Ulisses é o quê? Que nome? Que origem desse nome? Sei lá. Grego? Grego, da Odisseia. Ah, tá. Odisseia é a viagem de Ulisses. Isso. Odisseu é em polaco, é Ah. em grego. Odisseia. Aham. Em latim é Ulisses. Uhum. E o meu nome é Ulisses. Tá. Agora, o que é saga? Seria, vamos dizer... Qual a origem dessa palavra? Entendi. Qual é a origem dessa palavra? Que em todos os idiomas ela é sempre essas 4 letras. Saga. Eu não sei a origem, mas ela sueca. mas é uma É sueca. é um sinônimo Sueca? do que seria a Ilíada e a É sinônimo de Odisseia. Isso. É uma palavra sueca Uhum. que diz uma viagem de grandes acontecimentos. Uhum. Tá. Que é Odisseia de Odisseu, Ulisses. Então, aí pensando na capa, eu ia botar o meu nome lá embaixo, resolvi botar aqui em cima, Uhum. né, para ficar justo em cima da palavra saga. Tá. Então, naquele livro dá para você ver na capa, ó, Ulisses está bem em cima da saga. Uhum. Vamos mostrar Mas daí, ó, aqui, saga tem 4 letras, dos tem 3 letras. Poloneses tem um monte de letra. Graficamente, gestalticamente falando, ficava desproporcional. E como eu sempre fui chamado de polaco, botei Saga dos Polacos. Tá. Então levei esses murros lá em Erechim. Tá. Em São Paulo, numa sociedade de polacos de origem judaica, um casal de velhos chegou na minha mesa, lá onde eu estava autografando, com a pilha ali, virou a mesa em cima de mim. E falou a mesma frase de Erechim. Você é burro! Aqui em São Paulo não tem polaco, aqui só tem poloneses. Eu já tinha feito um lançamento, o primeiro lançamento foi aqui em Curitiba, na Sociedade União Juventus. Tá. Foi bastante concorrido, naquela noite. Aqui, ali você não apanhou. Não, mas houve 2 palestrantes, né? Que Minha não apresentação, gostaram. um era o cônsul e outro era o presidente da sociedade, né? Que apesar do título e tal, dessa palavra e não sei o quê, nós estamos fazendo aqui e tal. Bom, então já tinha feito, e aí saí pelo sul do Brasil, inclusive São Paulo, fui agredido com a mesa. E aí voltei numa das sociedades aqui de Curitiba, a diretora social veio e disse, Ulisses, não quer ir lá na sociedade? Você não fez aqui na nossa sociedade o lançamento. Faz o lançamento na nossa sociedade. Eu falei, mas o lançamento é uma vez só. Ah, então vamos chamar de outro nome. Tarde de autógrafos. Eu falei, tá bom, vamos fazer isso. Daí fui para lá, como fiz em todas as 27 cidades, falava um pouco, me sentava, vendia, autografava. Estou lá autografando, vendendo, autografando, entra um senhor pela porta principal, vem até a frente, assim, daquela fila, e diz assim, que bagunça é essa aqui? Mas da onde? Olhou pro banner, né? Uhum. Foi lá e pegou a pilha de livros que estava em cima da mesa. Ali são várias janelas que tem ali. Sim. Ele pegou a pilha de livros, abriu a janela e jogou os livros para fora. Não acredito. Aqui em Curitiba. Caramba. Ano 2001. Tá. Então isso me deu motivação para lutar pela palavra. Para desmistificar, para retirar esse ranço e explicar tudo isso que eu tenho dito aqui para vocês. Desde os 20 judeus de origem polaca, os polacos de origem judaica, da máfia Zbigniew. Está um filme agora aí nos cinemas falando sobre as polacas dos cemitérios de Inhaúma, de Cubatão e do Bom Retiro em São Paulo. Uhum. Elas eram discriminadas pelos próprios judeus que se assentaram no Brasil. A maioria deles de origem na Polônia. Nasceram, os avós, os ancestrais nasceram na Polônia. Porque foi o país, o reino e depois a república, que acolheu os judeus da Europa. Pô, isso é um manual polaco, esse livro, hein? Muito legal, né? Então tem um pouco de tudo. Então eu queria saber o que significava o tal do hino. As comidas têm receitas, várias receitas, entradas, saídas, saladas, doces e tudo. Que legal. E entrando na gastronomia, eu disse que a Polônia foi invadida, ocupada
transformado os polacos em escravos, né? Muitos assassinados em plena rua porque falavam o idioma. Então, esses invasores levaram as coisas da Polônia. E até hoje divulgam como criações deles. Não é beer. É pivo. Pivo. Quem inventou a cerveja moderna não foi a Alemanha, foi a Polônia. Capaz. Quando o primeiro rei polaco foi coroado em 1025, Bolesław I, Bolesław I, o nome do meu avô polaco era Bolesław. Já tinha 400 cervejarias no reino da Polônia. Caramba. Nos reinos alemães germânicos, não tinha nenhuma. O arcebispo representante do Sacro Império Romano, germânico romano, representante do Papa de Roma, que foi lá coroar o rei Bolesław, foi servido para ele cerveja, ele nunca tinha tomado aquilo. Caramba. Só em 1530, a duquesa da Renânia distribuiu em tudo quanto é porta de tavernas e casas lá da Renânia. Onde fica a Renânia? É um estado alemão hoje, né? Stuttgart, Dortmund, tudo isso era a Renânia. Renânia. A receita de como se tinha que fabricar a cerveja. E era a receita da cerveja que existia na Polônia há mais de 800 E eles anos. gostaram, pelo jeito. E transformaram na bebida deles. Certo. Outra coisa, lá nos anos, quando era reino ainda a Polônia, como era o maior reino da Europa, o rei da França foi visitar o reino da Polônia. E a capital era Cracóvia, naquela época. Então foram preparados, né, todos os festejos e tal. E aí os confeiteiros, né, o grande almoço, jantar, aquelas coisas todas, os confeiteiros polacos, em homenagem à filha do rei da França, que se chamava Charlotte, ou seja, Carla, né? Fizeram lá um bolo A Carlota. e deram o nome de Charlotka. Uhum. Em polaco, Charlotka. Em francês, Charlotte. Em polaco, Charlotka. Os alemães invadiram a Polônia e inventaram Apfelstrudel. Ah, E daí dizem que strudel é coisa deles. olha só a polêmica. Eles nem sabiam fazer doce na Alemanha. Nem existia Alemanha, não é? Então, Charlotka é o tal do strudel. Chucrute. Uhum. Repolhozinho. Chucrutka. temperado. Como é que é o nome? Que? Chucrute. Kapusta Kważna. Que isso? Ah, eu prefiro falar chucrute, vai. É mais bonitinho. Quem vivia na miséria, quem era? Eram os alemães, que eram guerreiros, que tinham o exército teutônico, que cuidava de todos os cruzados hospitalários até Jerusalém? O único que sobrou para o povo polaco fazer, eles tinham que inventar moda. Sim. Né? Olha só. Então, o chucrute, né, na verdade, é Kapusta Kważna. Meu Deus, Kważna. daqui a pouco eu vou descobrir que polenta não é polenta, gente. Polenta não é não. italiana. Não fala mal da É minha polêntica. Porque quando que surge a polenta na Itália? Nos reinos Fecha italianos. aqui, fecha aqui. Em Veneza, né? Vão descaracterizar a minha polenta agora. Em Veneza, Ah. não é? Ah. Quem que trouxe da China? O quê? Não. A polenta não pode ser da China. Tinha milho na Itália? Sei lá. Milho é do Império Inca. Sim. O Eldorado no Peru, Império Não Inca, acredito. que os espanhóis levaram para a Europa, o milho foi parar na Itália. Uma bela polenta. Então, como é que a Itália que inventou a polenta? Foram os Ficou peruanos. famoso lá, os mas o incas. próprio macarrão também não... Polêmica no ar, gente. Comente aqui abaixo se você sabia que polenta Não é tinha italiana. origem Não, mas o italiana. próprio Não macarrão, que é tão italiano... macarrão Não, dele macarrão é italiano, chinês. todo mundo sabe que é Não, chinês. aí que Olha, Não é aí. chinês também. é macarrão que cá. os povos eslavos, Lá vem. Ah, e aí estão os montenegrinos. Alexandre o Grande era grego? não sei. Era Eu macedônio. não sei mais de nada. Era macedônio, Uhum. né? Sim, Que derrotou Dario lá no Irã, né? sim. Na Pérsia. Onde fica a Macedônia? Grudadinha com a Grécia. Mas que povo é esse na Macedônia? Eslavo.
Tá. Povo eslavo, então, croata, Bósnia, Herzegovina, tcheco, Povos eslavos. eslovaco, esloveno, russo, bielorrusso, é tudo eslavo. A grande diferença entre esses povos aí, divididos, né, pela Igreja Católica Bizantina, Tá, do rito grego, ou seja, a Igreja Ortodoxa, ok. o Método e o Cirilo foi para uma região. Os polacos, para poder virar reino em 966, teve que se cristianizar, senão o Papa de Roma não transformava a Polônia em reino. Certo. E aí houve um casamento do Mieszko I, o Mieczysław I, com uma princesa da República Tcheca, Tá, que na época era Boêmia, tá. e que já era católica apostólica romana. Aham. Então, houve uma cisão desses povos eslavos. A Polônia virou católica apostólica romana e os outros de dois ritos. O rito grego, dos apóstolos. Mas aonde que o macarrão entra nessa Bom, história? então esses povos eslavos, os povos eslavos eram nômades. Tá, Tem origem os celtas. Isso é antes de Cristo, bem antes de Cristo. sim, Eles foram parar na China. tá. Comércio. Então, não muito recente aí, tem até uns documentários da televisão chinesa que eu recebi, de um grande chefe que hoje está trabalhando em Londres, Nova York, Paris e tal, um chinês. Ele conta a história do macarrão. Aham. Os arqueólogos encontraram na China os artefatos desses eslavos Que fazia o macarrão. porque não tinha trigo na China. Quem levou o trigo foram os eslavos. Sim. E do trigo se faz a farinha, da farinha se faz a massa. Marco Polo foi lá no ano de 900 e pouco e trouxe para Veneza. E mais um acrescento é que a Bona Esfoja, princesa de Bari, que se casou com o rei da Polônia nos anos de 1500, levou, além do tomate, também essas massas e tudo que o Marco Polo tinha ensinado esses reinos da bota a fazerem. Sim. Então, da mesma forma como a cerveja é pivo, não é beer, como a torta de maçã Não é postrudo. não é apstrudel, é charlottica. Sabe qual é o país que tem a maior produção e a maior exportação de maçã no mundo? Maçã, não faço ideia. A Polônia. Sim. Sério? Sério. Gente, é tudo da Polônia. Tá, mas basicamente é o seguinte. Tá, Agora, uma coisa que eu sei que é da Polônia e que eu adoro. A pavlova. a Pavlova. Sou fã Que da não deve, que não pavlova. deve ser Pavlova o jeito que fala. Não. mas é Eu acho que ser essa outra Pavlova coisa. não é polaca, né? Nossa, já É tô a achando Agnieszka, tô que é a falando maior tenista do mundo hoje. Não. Mas como é que é? Como é que É a Aga. fala? A Aga é a número 1 do... Mas a Eles- Pavlova, A sobremesa. sobremesa de suspiro com morango. Isso aí deve ser russo daí. Não, mas tem lá no Cracóvia. Como É, é que é o nome, amor? Caviar na Krakowiak. Esse, É. na frente do Mas- Bosque do Papa. Mas não com esse nome. Tá, agora me explica por que festa de polaco tem 3 dias? Então. É lenda, mito, Não não é. é verdade. No sul da Polônia ainda, Tá. 95% do território da Polônia atual, Aham. esse território é apenas desde 1946. O Stalin, o Eisenhower Aham. e o traidor Churchill Uhum. cortaram metade do território que a Polônia tinha até 1939 e deram para um povo primo deles, que são os rutenos. Certo. Quem são os rutenos? Até 1922, eles eram rutenos Tá. e sempre viveram no Reino e na República da Polônia. E eles duravam 3 dias. Quem festa eram deles? os rutenos? São os rutenos brancos, os rutenos vermelhos e os rutenos pequenos. Ah. É um povo só. Os rutenos vermelhos viraram os moscovitas. Os moscovitas viraram os russos. Tá. Os russos brancos, que tem uma colônia até hoje em Palmeira, Hum. ali do lado do Voitimarsum, são os bielorrussos. Então, o nome do país em português não é Belarus. Isso é coisa de americanismo. Porque bielo vem de ruteno branco.
Tá, que branco em língua eslava é Białe. tá. Então é Bielorrússia em português e não Bela, porque Bela não tem nada a ver com Não é esse povo. Bielorrússia? O nome é Bielorrússia em português, só que Biela, igual de carro. Biela, do carro. o nosso jornal nacional, né, Fala Belarus? fala Belarus. Os repórteres que estão lá na Olimpíada estão falando Belarus. Da onde Belarus? Qual é a origem da palavra? Bielorrússia. É Bielorrússia. E eles Tá. são os rutenos brancos. Tá. Em 1920, Uhum. Lenin, Tá. não concordando que a Polônia tenha recuperado a sua independência em 1918, Tá. justamente no dia 11 de novembro de 1918, quando é comemorado o encerramento da Primeira Guerra Mundial, foi recriada a República da Polônia. Tá. Certo. Lenin, que tinha feito a Revolução Russa em 1917, era o senhor da União Soviética, invadiu a Polônia. Tá. E a célebre batalha chamada o Milagre do Vístula, que é o rio que corta a Polônia de sul a norte. Em Varsóvia, na beira do rio Vístula, o Józef Piłsudski, o nome da sociedade ali do Lorival, rechaçou com um exército muito menor, porque era a legião polaca, os hussardos, os russos, e mandar-eles de volta para Moscou, porque eles queriam se assenhorar de novo na expansão comunista internacional, a Polônia, que tinha sido deles durante 127 anos. Sim. Né? A Polônia, não é que em 1918 a Polônia ficou de novo com o seu território de 1794. A Polônia, para reconquistar os seus territórios, teve que lutar batalha mesmo, até 1922. E uma dessas batalhas foi a invasão russa em Varsóvia. Que durou 3 dias. Não. Eu tô brincando. Calma. Vai. Durou tempo. E aí? E aí eles fugiram. Na volta para Moscou, para dar um tapa de luva na Polônia, eles pegaram parte de terras da Polônia, que hoje é a Bielorrússia, tipo Minsk, Grodno, eram todas terras milenares, cidades milenares da Polônia, né, que está mais no nordeste, né, da Polônia, comparando com a nossa situação geográfica. E onde era Polônia, até 1922, parte desse, né, o Lenin pegou parte de terras que era dele, tipo Sim. Uma cidade. o leste, Sim. oeste da Rússia e leste da atual Ucrânia, e deu para os seus primos, os rutenos pequenos. E deu o nome, como um tapa de luva, para essa República Socialista Soviética, criada em 1922, o nome de República da Ucrânia. Uhum. Ucrânia é uma palavra polaca, que vem da palavra kraj. Kraj, em polaco, é país. Então, Ucrânia não é uma palavra rutena. Os ucranianos, que nós temos aqui, amigos meus, tenho vários amigos, antes de virem para cá, para o Brasil, eles viviam em terras da Polônia. Eles eram miscigenados. Por isso que a cultura é tão parecida, né? Casavam entre si, Sim. entendeu? Casavam entre si. Quando e como é que o Brasil recebeu eles na Ilha das Flores, todos esses imigrantes que vieram, os italianos, ou seja, os venezianos, povo do Vêneto, né, que é a grande maioria que veio, Sim. os napolitanos que foram para São Paulo, Também. Bexiga e companhia, mas os que Udine. vieram para o sul Uhum. eram do Vêneto. Uhum. Os de São Paulo são de Nápoles, Uhum. né, que era um reino espanhol, dos Habsburgo. Então, eles chegavam aqui com documentos escrito polaco-austríaco, polaco-russo. Os atuais ucranianos. Caramba. Eles só viraram ucranianos em 1922, quando foi criada a República Socialista Soviética da Ucrânia, a primeira vez que esse povo teve um estado deles. Uhum. Então, é recente a história da Ucrânia, enquanto Estado, enquanto nacionalidade, a nacionalidade deles é rutena. É a mesma dos russos e dos bielorrussos, mesmo que eles rechassem e não queiram dizer que é, mas é. É história. Eu não estou entrando em questões políticas aqui, nem a questão atual. Estou dizendo como foi na história. Eu li livros da história da formação da Ucrânia, Uhum. né, das cidades.
inclusive, que eles alegam ser fundação deles, são fundações vikings, os Varengue, suecos, que criaram a cidade de Kiev, que se criaram a cidade de Lvov, que eles chamam de Kiev. Moscou foi criado pelos suecos, pelos vikings. Olha isso. Os vikings criaram essas cidades, no mundo ruteno. Uhum. Mas eles dizem que foi o Daniel que criou, né, Lvov, mas Daniel era neto de um sueco que criou Kiev e Lvov. Agora, por que os vikings criaram essas cidades? Moscou foi criada para ter o comércio, né, com a Ásia, com a China, com a Índia, Sim. Paquistão, né? E essas mais no sul, em direção à Polônia, para comercializar com os turcos. Qual é a história de Constantinopla? Hã? Queda de Constantinopla, né? Por causa de Constantino, imperador, que voltou para Roma e virou católico. E essa cidade se chama Istambul. Então, tudo tem história, tudo está ligado, Tudo está ligado. tudo isso que eu ia tem falar. origem e tem consequência, né? Então, se eu for analisar agora essa invasão russa, a Crimeia até 1956 Sim. era russa. Em 1956, né, foi a invasão da Hungria, a revolta da Hungria, lá em Budapeste, Tá. e os tanques soviéticos foram lá e sufocaram a revolta. Em 68, o que fizeram os soviéticos, os russos, sufocaram Primavera de Praga, atual República Tcheca, né? Então, no caso da Polônia, o que é que aconteceu? Pegaram parte da terra da Polônia, naqueles anos de 1918 a 1922, foi o Tratado de Riga que deu a conformidade do território da Polônia até 1939, mas a grande vítima da Segunda Guerra Mundial foi a Polônia. Varsóvia foi completamente destruída nos meses de agosto e setembro de 44. Né? O povo lutou contra 40 mil soldados alemães. Então, foi feito o tratado pós-guerra em Yalta, onde se reuniu o traidor Churchill, o Eisenhower, que substituiu o Truman durante a Segunda Guerra Mundial, e o Stalin. Tá. E o Stalin, numa linha do exército francês de ataque aos nazistas e tal, fizeram a tal da famosa linha Kurzov, né? Que o Stalin falou assim, depois dessa linha para lá, vai ser da República Socialista Soviética da Ucrânia. Então, como é que eu sei que eu sou da Polônia e tal, né? Enquanto eu estava lá, que depois eu transformei aquele portal num blog, em 2005, por causa do blog, e eu descobri que o meu Yaroshinsk aqui foi aportuguesado, então no lugar do I é um J, no lugar do CH é um S, Sim. e o N tem um acento agudo. Sim. Então tem 4.000 pessoas lá na Polônia que tem o sobrenome escrito para nós, Jaruzinski. Jaruzinski. E um desses me encontrou na internet, e durante os anos que eu restou-me lá na Polônia, depois que eu voltei para o Brasil, eu já fui mais 4 vezes para lá, eu sempre vou visitar o Jerzy, na cidade de Bielsko-Biała, que fica à fronteira com a Eslováquia, onde tem 60 pessoas com o meu sobrenome lá. Olha. E me contaram a origem do meu sobrenome, o local de onde saíram os Yaroshinski, que é de uma cidade chamada Yaroshin. Daí quem nasce em Yaroshin é Yaroshinski. Como nós aqui, você nasceu em Santa Catarina, podia ser Catarina, né? Catarinana. Catarina. Né? Catarinana, e não catarinense. Nasce no Paraná, paranaense. Então, em polaco, o ense é Inski. Então, seria um Paranazinski. Kaminski, que tem aqui a padaria Kaminski, é de um lugar que tinha muita pedra. Pedra, em polaco, é kamien. Então, quem nasce em Kamien é Kaminski. Olha. Quem nasce... E a mulher vira Kaminski. Quem nasce em o Leminski, Para para dizer que é mulher, põe um A no final no lugar do I.
Mas no caso do Leminski, Aham. a palavra dele tem origem na palavra lem, L-E-M. O que é L-E-M? Linho. Qual é o país chamado a Terra do Linho? A Polônia. Meu. Durante a União Soviética, 15 repúblicas socialistas soviéticas e mais 10 países satélites, né? Ou seja, Tá. a Iugoslávia, a Polônia, a Tchecoslováquia, né? O Politburo, lá em Moscou, né? O Kremlin, designava: o Cazaquistão vai fazer isso, vai produzir isso e só isso, Tá. e vai exportar para todo mundo. A Polônia exportava o quê? Confecções, nesse centro judaico, essa cidade chamada Łódź, Tá. onde aqueles mafiosos levavam Sim. as suas pequenas esposas para depois trazerem para Pro o Brasil Brasil. e para a Argentina. Né? E aí, então, Leminski vem de Lem, então seria linhense. Linhense. Então, o povo lá da cidade de Lins, lá em De São São Paulo. Paulo, seriam parentes do Leminski. Coisas assim. Então, todo esse sobrenome que termina em Inski, que muitos aqui se ufonam, que diz que é nome de nobre, Aham. é um nome... Na verdade, eu é só sou origem descendente de um de lugar. nobre. Não, De um lugar específico de lá. o Inski significa... Porque tem muitos que não têm Inski no final. Sim. Por exemplo, folga, em português e em polaco é o mesmo sentido e é a Tá. mesma palavra. Tá. Folga é é um que é lá? sobrenome polaco. Lá o que que é? Folga é um sobrenome. Tá. E é folga igual aqui. Entendi. Né? Então tem Parasol. Tem sobrenome polaco Parasol. Então esses que têm esse Inski no final, criou-se, e está aqui nesse livro aqui, Sim. né, uma situação de que seria descendente de nobre. Não, ele era um agricultor que De pertencia uma a um região. dono da terra, né, um senhor feudal. É. Então essas coisas é que eu fui tentar descobrir, pesquisar, para escrever esse primeiro livro. E em função dele, em função do sucesso feito, né, e a minha a ação de levar a tantas cidades, né, cidades que nunca viram um lançamento, Sim, nunca tinha. Guarani das Missões, Uhum. São Mateus do Sul, essas coisas todas, e eu fui o primeiro a lançar um livro nessas cidades. Me deram a bolsa de estudos para eu fazer o doutorado lá. Sim, Então, o primeiro ano você faz um curso de idioma e cultura polaca. legal. Eu pedi para repetir, fiz 2 anos do curso. Depois fiz o doutorado em História, estudando E aqui tem todos os definitivamente nomes e imigração. sobrenomes. Ali tem até as cidades paranaenses. e o que tem, Que legal, né? o que tem de polonês em cada cidade, né? E Ulisses, como é que a galera consegue ter acesso aos teus livros? hoje em Meu dia? sobrenome está na internet. Tá na internet. Eu lembro que uma vez a gente publicou uma matéria aqui no site da Toca Cultural e muitas pessoas mandaram e-mail pra gente querendo o teu contato, querendo te achar. Então, te encontrando no Instagram, você responde a galera. Facebook. Escreveu você tá- Yaroshins que aparece lá. já aparece. Esse E é meu último livro. esse é o último livro ver. que a gente tem que Saga mostrar, dos que, Polacos. que esse é o mais completo, né? Que é o que É. você conta. O rap, a história Já inteira. está na, Parece que não, é. já tá na É. segunda edição. Essa é a Olha. primeira Esse edição. é o que tem mais páginas. Que lindo. 720 E aquele que faltou? Esse aqui eu sou poeta também, né? Porque na É. internet eu tenho o meu canal de YouTube, Uhum. que eu só falo poemas de grandes Sim. Caramba, poetas e tal. E esse é o meu livro de poemas, se chama Saci. O Saci. Peraí que eu vou bem. cortar pra você. Olha Aí, aqui, que legal. E enquanto eu mostro o Saci aqui, pra gente encerrar, porque a gente tá chegando no final do programa, eu quero que o Ulisses tire a minha dúvida, porque afinal ele não respondeu porque que festa de polaco dura 3 dias. Então, esse primo, Ah, lá vem. por isso que eu contei a Vai história do contar. primo. Contou a história do primo. A filha dele se casou Aham. 6 anos atrás e ele alugou um hotel nas Ah. montanhas do sul da Polônia Tá. por 15 dias. Ah. 250 pessoas festaram 15 dias, 15 dias. Então não dia são e só noite. 3. 4 bandas. 4 bandas bandas. tocavam no casamento. Chamaram quem? O Coração Nativo? Essa galera. Coração Nativo é um grande Eles parceiro são meu, legais, né? porque eles começaram nos seus shows por aí, Aham. distribuir camiseta, boné e faixas, dizendo assim, 100%
polaco. Eles são demais, gente. O som deles Pena é que ele muito morreu, né, legal. o Crune. Gente, e assim, eu queria agradecer demais, Ulisses, por estar aqui hoje com a gente, porque eu acho muito bacana a gente ter essa aula de história, tentar entender um pouquinho a origem de tudo. Cara, eu Afinal, tô fascinado. É muito bom, Sabe né? por Se quê? deixar, a gente fica aqui. Não, sabe por quê? 3 Porque dias eu não conversando eu não também. fazia ideia de boa parte dessas coisas. Veja, Muito bom, né? eu, por ter um terço, e só um terço, desculpa, um quarto italiano e 3/4 português, o italiano era a parte mais fraca da família. O português, por a gente não ter uma língua diferente da que se fala, por ter sido quem colonizou o Brasil de forma mais forte, tudo, a gente acaba tendo isso meio que na escola, mais do que na família, sabe? E sabe que os espanhóis é o terceiro fluxo imigratório do Brasil. É. O primeiro são os italianos, Sim. o segundo os portugueses, o terceiro os espanhóis, o quarto os polacos, que sempre em todos os estudos está como outros, Sim. em quinto os alemães, e os japoneses chegaram em Curitiba na década de 70. E você vê, por essa peculiaridade da gente estudar a história portuguesa na escola, a família, pelo menos no meu caso, a família não passava tão adiante essa coisa, não tinha o conceito familiar de passar a história, certo? Que eu vejo que vocês têm muito, né? Aliás, eu vejo sempre que eu converso com alguém que é de outras, que realmente dá importância para a etnia e que ela é descendente e tudo mais, o pessoal fala e tem um conhecimento familiar das coisas, que a gente que é português, pelo menos no meu caso, e nas pessoas que eu convivo que são portugueses também, não tem, né? Não se aprofundam tanto, né? É pouco. E é por isso que eu gosto de falar sobre história. É muito gostoso a gente aprender coisas que eu não fazia ideia. Por exemplo, a questão do termo polonês-polaco. Então, eu queria agradecer, porque você me ensinou uma hoje que não vou esquecer. Que polaco é mais bonito que polonês. Agora eu posso até eu chamar falo tudo todo polaco. mundo de polaco agora. Bebê, deixa eu só te perguntar uma coisa. Claro. Quem que tá patrocinando esse bate-papo? É isso mesmo que estava faltando, gente. Se você tem o teu projeto e quer tirar do papel, quer ter teu podcast também, não esqueça então de entrar em contato conosco, porque o Toca Podcast é patrocinado por Estúdios da Toca. Essa sala linda que você está vendo aqui a gente conversando, tá patrocinando sempre o nosso programa e tá aberta aqui disponível para você que precisa gravar tua locução, precisa fazer tua videoaula ou ainda quer fazer tua live, quer convidar os teus amigos para fazer um bate-papo, montar o teu projeto no YouTube, por que não? Agora é possível aqui no coração do Centro Cívico em Curitiba. Faça essa locação, você vai gostar muito e tem um espaço bem gostoso para você tomar um café, tem ar-condicionado, é bem gostosinha e você vai curtir bastante para receber os teus convidados aqui. Certo, gente? Tá aí o @Estúdios da Toca para você entrar em contato com a gente. É isso aí. Fechou. Ulisses, muitíssimo obrigado. Quer falar mais alguma coisa? Eu quero os recados finais aí. Quero que ele mande um tchau pra galera em polaco do Paraná e do Brasil inteiro que tá assistindo a gente. Então, antes disso, eu virei falador de poemas lá no YouTube. Sim. E devo gravar ainda essa semana o de número 200. Legal. Qual é o nome do canal? E o último, meu sobrenome. Tá, beleza. E o último, o 199... Eu vou repetir aqui para vocês. Por favor. Conte. Do grande poeta de Portugal. O poeta é um fingidor. Finge tão completamente que chega a fingir que é dor, a dor que deveras sente. E os que leem o que escreve, na dor lida sentem bem. Não as que ele tem, mas as que eles não têm. E assim, nas calhas de roda, gira a entreter a razão esse comboio de cordas que se chama coração. Yeah! Bem. Obrigada, Ulisses. E é com isso que nós encerramos o nosso programa de hoje. Se você esqueceu, eu sou o Paulo, essa é Elana Seganfredo. Você está no Toca Podcast, aqui nos estúdios da Toca, em Curitiba. Um forte abraço. Até semana que vem, hein? Semana que Encontra vem, aqui de novo. Na Dovizenha. Ei!